Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar dos efeitos que as taxações americanas podem causar na economia do mundo. Você vai ver como está o mercado do ovo de galinha e também do mercado do leite. Vamos falar de emprego no setor agropecuário e eu vou conversar com Fábio Caggi. Ele é gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg. E nós vamos falar do lançamento de um novo curso sobre controle biológico. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos efeitos que as taxações americanas podem causar na economia do mundo. As recentes alterações tarifárias anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, têm gerado debates acalorados no cenário internacional. Para o Brasil, a medida pode forçar o país a diversificar as suas exportações e buscar novos mercados. Esta é a opinião de Sabrina Lauder. Sabrina Lauder, ela é sócia de tributos internacionais e também tax controversy, ou seja, controvérsia fiscal, da empresa Grant Thornton, do Brasil. E ela acredita que a decisão de Trump tende a fazer com que o Brasil aumente as exportações para países que têm desavenças tarifárias com os Estados Unidos, considerando especialmente a boa safra agrícola que está prevista. Sabrina Lauders explica que as novas tarifas podem tornar o agronegócio dos Estados Unidos menos competitivo no cenário internacional, abrindo espaços para os produtos brasileiros. A demanda mundial por alimentos continua a crescer e o Brasil é um dos maiores fornecedores mundiais de vários gêneros agrícolas, sendo uma oportunidade para o país consolidar a sua posição como um dos líderes mundiais no agronegócio. Entretanto, a sócia de tributos internacionais da empresa Grant Thornton do Brasil salienta que o aquecimento das exportações do agronegócio pode resultar em um aumento interno dos preços dos alimentos, criando desafios extras à pressão inflacionária atual. O Brasil precisa de estratégias eficazes para sustentar o crescimento das exportações e a participação do agronegócio no cenário internacional, ao mesmo tempo em que precisa segurar a disparidade dos preços nos supermercados, fenômeno verificado desde o ano passado. Ainda na opinião da especialista, o agronegócio brasileiro está preparado para lidar com novos mercados e o aumento das exportações, mas não está isento de desafios para suprir a demanda. Atualmente, existe grande preocupação internacional com questões relacionadas à adoção de práticas agrícolas sustentáveis, mas também existem mecanismos que atestam essa preocupação por parte das empresas, como certificações ambientais internacionais, acrescentando a importância de projetar uma imagem positiva do agronegócio brasileiro no comércio exterior de commodities. E agora vamos comentar de empregos no setor agropecuário. Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apontam que a participação do setor no total de ocupações do Brasil atingiu 26,02% no ano. O agronegócio brasileiro empregou
28,2 milhões de pessoas no ano passado, um aumento de 1%, ou seja, aproximadamente 278 mil pessoas na comparação com o ano anterior, 2023. De 2023 para 2024, pesquisadores do CPEA e da CNA indicam que o crescimento do agronegócio ele foi impulsionado pelo aumento no número de empregados com e sem carteira assinada, pela maior participação de trabalhadores com nível educacional mais elevado, seguindo uma tendência histórica do setor e principalmente pela maior presença feminina. No ano passado, os rendimentos mensais dos empregados no agronegócio cresceram 4,5% em relação a 2023, superando o aumento registrado no mercado de trabalho geral, que foi de 4%. Dentre as atividades agroindustriais, os pesquisadores destacam os segmentos de abate de animais, massas e outros alimentos, móveis de madeira e moagem de produtos amiláceos, que juntos adicionaram 139.131 trabalhadores ao setor. De acordo com pesquisadores do CPEA-CNA, essa expansão da agroindústria impulsionou a demanda por serviços, aquecendo o mercado de trabalho nos agroserviços e refletindo a crescente complexidade operacional de algumas atividades industriais que exigem uma ampla rede de serviços especializados. E agora vamos conversar sobre o mercado do leite. Foram apontados agora uns números que mostram alta de 3,3% no preço do leite no mês de fevereiro. É um reflexo da maior concorrência entre indústrias frente à menor oferta. A média Brasil do preço do leite captado em fevereiro fechou em R$ 2,77 por litro, segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é da Exalc-USP, representando uma alta de 3,3% em relação ao mês anterior e de 18% comparado ao mesmo período do ano passado. E esses valores já são deflacionados pelo IPCA do mês, ou seja, a inflação. Este é o segundo mês consecutivo de valorização do leite cru, impulsionada pela maior competição entre as indústrias pela matéria-prima, o que tem gerado uma pressão de alta nos preços. O aumento da concorrência pela compra do leite cru, por sua vez, se explicou pela diminuição da oferta no campo neste período do ano, sobretudo em decorrência das condições climáticas adversas em várias bacias leiteiras. De janeiro para fevereiro, o Índice de Captação de Leite, ICAPL, registrou queda de 4,6%, puxado por recuo médio de 6% nos estados do Sul, de 9% em Goiás e queda de 4% em São Paulo. Em Minas Gerais, a queda foi de 1,3% e na Bahia caiu 0,3%. Do lado da demanda, os preços elevados dos lácteos ao consumidor final têm resultado em uma postura mais retraída no consumo. Isso ocorre devido à alta inflação refletida diretamente nas gôndolas dos supermercados, gerando dificuldades para as indústrias realizarem novos aumentos nos preços de venda dos derivados. Assim, o efeito sazonal deve continuar impactando a produção de leite no país, que tende a seguir em retração até o mês de maio. Dessa forma, a menor oferta tende a sustentar novos avanços para o preço do leite recebido pelo produtor. E agora você vai acompanhar
como está o mercado do ovo de galinha. As cotações dos ovos encerraram março em queda no mercado atacadista da maioria das regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. E segundo os pesquisadores do CEPEA, a demanda enfraqueceu na segunda quinzena do mês, reduzindo o ritmo das vendas e pressionando os valores. Porém, os preços estão acima dos registrados em março do ano passado. Já o frango voltou a subir na maioria das regiões acompanhadas pelo CEPEA. Na semana passada, o preço da caixa de ovos com 30 dúzias da cor branca à vista foi negociado a R$ 199,69 em São Paulo, que é a região que baliza o preço do ovo. Já o ovo vermelho custou R$ 227,20 a caixa com 30 dúzias. Ainda conforme levantamento do CEPEA, a desvalorização dos ovos brancos foi mais acentuada que a do produto vermelho no mês passado. E segundo agentes consultados pelo CEPEA, a oferta do vermelho está reduzida em diversas praças, o que ajudou a limitar as baixas, e os preços da carne de frango voltaram a subir na maioria das regiões acompanhadas pela entidade. Segundo o CEPEA, o impulso vem do típico aquecimento da demanda em início de mês, com o maior poder de compra da população, que é o recebimento de salários. De acordo com agentes do setor avícola, que foram consultados pelo CEPEA, existe aí uma expectativa de aumento de volume de vendas nos próximos dias. O cenário tende a ser mais favorável em comparação com as últimas 2 semanas, que foram impactadas pela menor liquidez. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo, ou melhor, da produção de carne bovina. O mercado físico do boi gordo, ele voltou a apresentar elevação em seus preços na última semana, na maioria das regiões produtoras. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, o Alan Maia, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade deste movimento no curto prazo, em linha com o atual posicionamento das escalas de abate, bastante encurtadas nesse momento. Soma-se a isso ao fato de a demanda seguir aquecida neste momento com a entrada dos salários na economia. Exportações seguem em bom nível, com expectativa de mais um recorde de embarques para a atual temporada. O mercado atacadista apresentou alta em seus preços no decorrer da semana, confirmando a expectativa de boa demanda. Assim, a tendência é de continuidade do movimento no curto prazo, considerando o período de aquecimento da demanda. As expectativas de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam US$ 1,55 bilhão agora no mês de março, em apenas 19 dias úteis, com uma média diária de US$ 53,2 milhões, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. A quantidade total exportada pelo país chegou a 215.400 toneladas, com uma média diária de 11.300 toneladas. Já o preço médio da tonelada exportada ficou em US$ 4.898. Em relação a março do ano passado, houve uma alta de 40% no valor médio diário da exportação, um ganho de 29,6% na quantidade média diária exportada e um avanço de 8,2% no preço médio. E depois do intervalo, eu vou conversar com Fábio Cage. Ele é gerente de assuntos regulatórios da Sindiveg e nós vamos falar do lançamento de um novo curso sobre controle biológico. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Fábio Caggi. O Fábio, ele é gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do lançamento de um novo curso sobre controle biológico. Fábio Caggi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Antônio. Como vai? Tudo bem? Graças a Deus. É um prazer estar contigo e com todos os espectadores do programa Agronegócio novamente. É um prazer, Fábio, tê-lo aqui, principalmente sabendo que a gente vai levar tecnologia, vai levar informação. E nós sabemos que o Sindiveg vem fazendo um trabalho aí muito interessante já há muitos anos nessa orientação do produtor. E agora vocês estão aí com o lançamento de um curso sobre controle biológico. Como é que é esse curso, Fábio? Bom, primeiro, o Sindiveg representa as indústrias de defensivos agrícolas, né, a indústria de produtos para a defesa vegetal. E a gente tem esse compromisso com o treinamento, com o fornecimento de informações corretas, alinhadas, que possam ajudar a fazer o campo prosperar, né? Então, a gente tem uma plataforma de treinamentos online, que a gente disponibiliza cursos gratuitos, sempre revisados por especialistas, com certificados, e que a gente tenta, através de cursos rápidos, simples e diretos, fornecer as informações mais atualizadas sobre diversos temas, né? E esse último tema que a gente colocou é o sobre controle biológico, que é uma área que a gente identificou que ainda tem bastante deficiência de informação no campo. De maneira geral, Fábio, quando a gente passa, vamos dizer, quando a gente passa a régua, a turma, assim, leva a aplicação de produtos, tanto na lavoura, ou às vezes quando você vai mexer com gado, por exemplo, assim, não tem aquelas observações chaves que tem que ser observada, às vezes passa em branco, né? A turma leva assim meio de qualquer jeito, né, no campo. E olha, isso é um perigo, né, Fábio? Sim, sim. Acho que a gente não pode generalizar, né? Não, é claro. Sempre tem um risco da generalização. A gente considera que, e a gente até evita de separar entre pequeno, médio e grande agricultor. Sim, né? sim. O que a gente separa é em agricultor com mais índice de tecnologia, de adoção de tecnologias, e agricultor com índices mais baixos de adoção de tecnologia. Né? Mas o conhecimento é importante em qualquer etapa da vida. Né? Mas no manejo de lavoura, a gente está falando muitas das vezes que se o agricultor não controla uma determinada praga naquele tempo correto, significa às vezes ele perder toda a produção dele, né? Então, o manejo fitossanitário, incluindo monitoramento, incluindo o controle quando necessário, incluindo o controle biológico, incluindo o controle químico, ele é importante que ele seja feito da forma mais tecnificada possível, né? Porque às vezes o agricultor não tem o tempo de voltar atrás, né? Ele não tem o tempo de corrigir o erro, né? Então, esse é um fator que é extremamente importante acertar na primeira vez, né? Esse curso, Fábio, que o Sindiveg está oferecendo, ele é gratuito? Ele é gratuito, ele foi revisado, a gente fez questão de contar com o Dr. Wagner Bettiol, que é um ótimo pesquisador, um dos mais renomados nessa área de controle biológico, especialmente em controle com produtos microbiológicos, né, para revisar todo o conteúdo do curso, fazer a curadoria final desse curso. Né? Então, esse curso, além de ser gratuito, ele pode ser cursado a qualquer momento, é só a pessoa se cadastrar e tal, ela não precisa esperar abrir uma turma, por exemplo. Tá? Ele pode ir lá, abrir, cursar, e logo em seguida, respondendo os testes, ele já consegue ter o direito ao certificado do curso. E o Sindiveg não tem só esse curso, tem uma série deles, né? A gente agora, esse já é o nosso 9º curso dentro da nossa plataforma. Dentro deste eixo de atuação, a gente ainda tem um outro eixo de atuação dentro da plataforma, né? Mas a gente tem curso sobre aviação agrícola, a gente tem curso sobre tecnologia de aplicação, a gente tem curso sobre primeiros socorros no uso de defensivos, sobre o uso de equipamentos de proteção individual. Então, assim, tem uma série de cursos e cada vez que a gente encontra um tema que pareça ser interessante e que a gente nota uma deficiência de informação no campo, é onde a gente vai atuar para tentar, ao máximo, difundir informações corretas, justas, claras e de uma forma gratuita.
Bom, você que está nos acompanhando, na nossa visão é muito interessante você participar desses eventos, principalmente quando é dado por uma empresa, vamos dizer, idônea, confiável, enfim. Realmente são cursos assim de de alto nível. E para você fazer esses cursos, basta você acessar o site do Sindveg, que é sindveg.org.br/cursos. sindveg.org.br/cursos. Eu tenho certeza absoluta que eu já tive o prazer de observar esses trabalhos que o Sindveg vem fazendo e realmente são muito importantes. E tem aquela máxima, né? O saber não ocupa lugar. E geralmente, num cursos desse, você às vezes descobre certos pontos importantes que às vezes vai fazer muita diferença aí na sua propriedade. Fábio, agora abrindo um parênteses aqui, de maneira geral, esse controle biológico é uma estrada sem volta, né? O uso de produtos biológicos, né? Certamente, assim, todas as empresas estão investindo no controle biológico, né? A gente não sabe o ritmo ainda que vai ser adotado, mas certamente todos os agricultores têm alguma ação com o uso de algum bioinsumo, né? E assim, a gente vê esse crescimento sendo realizado e a gente fica bastante feliz com isso, porque o manejo da lavoura precisa da oferta de produtos, né? Então, de uma grande diversidade de soluções. Acho que o pior erro que existe na agricultura é acreditar numa solução única que vai resolver todos os problemas. Não, a gente precisa de diversas opções, até para o agricultor poder usar a ferramenta correta no momento adequado, né? E esses produtos biológicos, eles vêm assim numa velocidade muito crescente, né? Vêm num ritmo muito forte, né? Vem num ritmo forte, a gente, como eu reforcei, né? A gente fica... eles têm cada vez ocupado um espaço dentro do manejo fitossanitário, até porque o próprio consumidor exige alimentos cada vez mais saudáveis e cada vez mais adequados ambientalmente, né? E também tem uma outra coisa, é que só o agricultor, qualquer solução para controle de pragas, um agricultor só adota e efetivamente difunde quando ele está vendo resultado, né? Ninguém usa um produto meramente à toa, né? Ele é um bem de produção, não é um bem de consumo, né? Então a gente vê o agricultor usando, e se ele está usando cada vez mais, é porque ele confia cada vez mais na tecnologia. E a indústria está aí para oferecer produtos confiáveis, seguros, né, que estejam disponíveis na mão do agricultor quando ele precisa, né? Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, e pode ter certeza absoluta, esses produtos biológicos, eles vão continuar em um ritmo muito crescente, e o Fábio foi muito feliz quando ele disse que, de maneira geral, os produtores estão acreditando nos produtos biológicos porque realmente fazem a diferença e estão dando um resultado excelente. E, batendo mais uma vez na tecla, você que está nos acompanhando, seria muito interessante você entrar em contato com o pessoal do Sindveg através do site sindveg.org.br/cursos e fazer gratuitamente esse curso de controle biológicos. E é óbvio que não tem só esse, tem uma série de outros cursos também, de altíssimo nível, cursos rápidos para você fazer aí, talvez, em poucas horas, você tem muitas informações importantes que pode contribuir muito para o seu desenvolvimento. Fábio Cage, gerente de assuntos regulatórios do Sindveg. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. E nós colocamos aqui o nosso programa com as portas abertas aqui para quando vocês precisarem anunciar novos cursos, alguma novidade, pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Antônio. É sempre bom poder contar com o apoio da imprensa na difusão de conhecimento, né? É verdade. E você tem sido um expoente, a gente sempre tem contato contigo para poder divulgar esses cursos, né? Então, eu agradeço bastante toda a sua disponibilidade de poder ajudar a população a ter mais acesso à informação. Tá certo. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Obrigado.
E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é a resposta que ilumina, e sim a pergunta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.